Fala pessoal, hoje iremos comentar sobre o indicador de Dividend Yield em relação ao nosso custo de aquisição e eu irei citar um próprio estudo feito pela Irani que mostra toda a geração de valor que a empresa entregou e também o crescimento do Dividend Yield em função do preço que pagamos. Outro ponto é que a Irani calcula o seu Dividend Yield de uma forma um pouco diferente e eu acho essa forma bem mais interessante. Já o segundo ponto, iremos comentar sobre a estratégia do dividendo inteligente para o mês de novembro e será a parte 2. E a parte 1 eu já devo ter postado no canal. Mas antes de comentar aqui sobre tudo isso, se inscreva no canal para acompanhar os vídeos diários sobre notícias e investimentos. E também comenta sobre alguma dúvida ou sugestão de vídeo. Aí bora lá, recentemente a Irani fez essa postagem sobre a geração de valor com proventos e eles colocaram, primeiramente, um estudo com a Bolsa Americana de 1990 até o momento e perceba que tivemos uma amplitude de retorno imensa sem considerar o provento e com a reaplicação do provento. E praticamente a Bolsa Americana entregou quase 1.500% durante esse período, enquanto com o provento deu quase 4.000%. E é aquele ponto que eu cito, no médio a longo prazo, 2/3 do nosso retorno virá do provento pago. Mesmo no mercado americano, onde várias empresas pagam um provento bem baixo no quesito Dividend Yield. Fora isso, a Irani também mostrou um estudo muito bom envolvendo as suas próprias ações e o que chama a atenção é que o Dividend Yield que eles consideram é um pouco diferente da fórmula atual. Porque o que seria mais justo é você pegar qual é a cotação de outubro de 2022 e compara com o provento que foi pago até outubro de 23 e você vai fazer o quê? Vai pegar os proventos que foram pagos nos próximos 12 meses e divide pela cotação de 12 meses atrás. E essa fórmula é bem mais justa porque o Dividend Yield, que sempre mostramos, ele relaciona com o passado. E o que queremos saber é justamente o futuro, o que será a renda passiva gerada do investimento que realizamos desse determinado ativo. Porque esse Dividend Yield que aparece em qualquer site, por exemplo no Investor 10, ele pega o dividendo que foi pago nos últimos 12 meses e divide pela cotação atual. Mas faz até sentido olhar para a cotação de 12 meses atrás para saber o yield que você recebeu em função da cotação de 12 meses atrás. Aí perceba que a Irani tem apresentado crescimento no Dividend Yield porque o resultado tem crescido em uma proporção bem maior do que a cotação, já que o payout tem sido mantido na faixa de 50%. Outro ponto é que existe um indicador muito famoso, principalmente no exterior, é o Shareholder Yield, que ele considera o Dividend Yield mais a recompra de ações. E como a Irani tem recomprado muitas ações, isso tem representado um Shareholder Yield de 14,5%, o que seria um provento muito elevado em função do valor de mercado da empresa. Fora isso, a Irani também colocou essa foto bem interessante, que é o Dividend Yield em relação ao nosso custo de aquisição, e aqui no caso, eles consideraram o preço do re-IPO que aconteceu em 2020 e a cotação do re-IPO foi de R$ 4,50. Então, quem comprou lá na época tinha 5% de yield, daí acreditou no projeto, viu a evolução do resultado, consequentemente o seu Dividend Yield acabou crescendo absurdamente. E hoje, o Dividend Yield desse investidor é de 16,6%, sem considerar a recompra de ações. Caso contrário, considerando a recompra, esse Dividend Yield chegaria próximo de 20%. Outro ponto que eu também gosto de perceber é que ações que pagam bons proventos, no médio a longo prazo, elas se pagam no sentido que boa parte do nosso capital será reavida na forma de proventos. Fora isso, o dividendo será reaplicado ao longo do tempo, o que pode gerar um retorno maior. Aí perceba que quem comprou aos R$ 4,50 no re-IPO, olhe o Dividend Yield acumulado desde esse período. Consequentemente, pega todo o provento que foi pago e divide pela cotação do re-IPO. Consequentemente, 35% do capital foi reavido apenas com proventos. Fora isso, tem esse outro gráfico fantástico que mostra o retorno com e sem proventos, porque o preço do re-IPO foi de R$ 4,50, a empresa já pagou de forma acumulada R$ 1,60 entre julho de 20 até julho de 2023, fora que recentemente, em agosto, a Irani pagou mais de 20 centavos por ação. Aí se considerasse nessa conta, teríamos praticamente 1,85 por ação do total que foi pago
desde o re-IPO. E essa foto mostra o retorno da Irani, sem proventos, 126%, e com a reaplicação do provento, 174%. Aí parece pouco, mas isso aqui no longo prazo traz uma diferença muito grande do retorno total com e sem proventos. E além do mais, a empresa de fato tem gerado muito valor. É evidente que retorno passado não é garantia de retorno futuro. Em 5 anos, a Irani entregou 603% de retorno. Aí tem que ter cuidado para não colocar tanto otimismo, porque em vários momentos a empresa já despencou mais de 30%. Outro ponto, como eu destaquei, aquele shareholder yield, o provento atual é de 7,5%, mas com a recompra ele chega próximo de 10%. Então, se existir algum ativo da sua carteira que está realizando a recompra de ações, é interessante olhar esse indicador de shareholder yield para perceber o total que a empresa tem pago em função do valor do mercado. E, por exemplo, o dividend yield da Vale atual está na faixa de 6%, mas a recompra é até maior do que o dividend yield da empresa. E esse é um exemplo de uma empresa que está pagando uma recompra maior do que o provento que tem sido pago. Fora isso, para novembro, a Irani deve anunciar algum provento, e olha o que teve para novembro de 2021 e novembro de 2022. E a empresa paga trimestralmente. E agora, iremos comentar sobre a parte 2 da estratégia do dividendo inteligente. Recentemente, eu devo ter postado a parte 1, e o ponto principal dessa estratégia, que é largamente utilizada por vários investidores que focam na geração de renda passiva, consiste em olhar o histórico de proventos da empresa. Daí temos noção que a Caixa anuncia sempre para abril e para novembro, BB Seguridade para fevereiro e para agosto, e esse ponto condiz com a sua política e com o seu histórico. Aí sempre vamos ter noção que em determinado mês acontecerá a Datacom, e o que podemos fazer é ter noção que irá pingar algum provento, ou se conforme a sua estratégia, o preço estiver interessante, você pode potencializar a sua quantidade de ações e aumenta a renda passiva gerada. Porém, nada garante que essa estratégia irá gerar um retorno positivo. Outra observação, não sou analista, não faço recomendações e apenas irei destacar o histórico do provento e não faço ideia se está bom ou ruim para comprar. Daí a primeira empresa é a Caixa Seguridade, PL atual na faixa de 10, e a empresa pagou 7,6% de yield olhando para o passado, mas para quem comprou na faixa de 6 para 7 reais, o seu provento deve ser próximo de 14 para 15%. E o histórico da Caixa condiz com essa estratégia que a empresa deve anunciar para novembro. Olha o que aconteceu, a Datacom, que é a data para ter direito ao provento, para novembro de 22 e novembro de 21. E, historicamente, a data de anúncio costuma acontecer entre o dia 20 a o dia 27 de outubro. E após isso, poucos dias depois, acontece a Datacom. E a empresa paga muito rápido, bem no começo de novembro de cada ano. Já a segunda empresa, a Petro, Petri 4 ou Petri 3, a empresa tem pago 28% de yield, um dos maiores da bolsa no momento, e o mercado em peso projeta que a Petro deve manter de 10 a 20% para o curto prazo. Porém, é cíclica e nada garante que esse grande provento irá continuar. E perceba que a empresa anunciou vários proventos em novembro de 2022 e também acho que anunciaram no final de 2021, e no momento a empresa tem pago de forma trimestral conforme a sua política. Daí a empresa lança o balanço trimestral e junto anunciam algum provento. E para novembro de 2023 será a divulgação do balanço do terceiro TRI, daí pode acontecer o anúncio de mais um novo provento. Já a terceira empresa é a Cielo 3, que caiu quase 36% em 12 meses, PL atual de 4, PVP bem abaixo que 1, e tem pago 8,5%. E a Cielo paga proventos de forma trimestral, normalmente para maio, agosto, novembro e dezembro de cada ano. E neste ano, eles já anunciaram para maio, agosto, e os próximos poderão acontecer para novembro e dezembro, olhando para o histórico da empresa. Já a quarta empresa é a EasyCetep, TRPL4, que tem pago 4,7%, bem abaixo da sua média histórica. E perceba que a empresa anunciou em novembro de 21, em novembro de 22 e também costuma anunciar para dezembro de cada ano. Mas a empresa está até um pouco incerta nesse calendário, já que, historicamente, sempre acontecia para julho, novembro e dezembro. Mas a empresa tem falhado um pouco nesse calendário. Com isso, alguns pilares que vocês podem replicar essa estratégia para sua carteira.
tenta focar no histórico de lucros e de proventos. Olha a política, porque tem empresas que pagam de forma anual, de forma semestral, de forma trimestral, e você tem noção que para março, junho e setembro a Copasa anuncia proventos, fora outras empresas. Olha a frequência, como eu destaquei, e também os meses que costumam acontecer a Datacom. Porque de que adianta você saber que a empresa anuncia de forma anual, mas é de forma anual e em qual mês costuma acontecer o anúncio desse provento? Porque digamos que o anúncio anual seja em setembro de cada ano, estamos em outubro, aí o cidadão vai lá, compra o papel em outubro, sendo que o próximo provento só será em setembro de 2024. Aí você ficará praticamente um ano esperando até o próximo anúncio. Então também é interessante olhar esse ponto para esse tipo de empresa. Então, pessoal, comentamos aí sobre alguns dados que a Irani divulgou sobre dividend yield em relação ao nosso custo de aquisição e também sobre a estratégia de dividendo inteligente, a parte 2 e a parte 1. Eu também comentei sobre 4 empresas. E aguardem, outubro deve ser fraco para o recebimento de proventos, mas os meses de novembro e dezembro costumam ser muito fortes para o recebimento de proventos. Aí comenta sobre quais dessas empresas vocês investem, em particular, eu só possuo a Irani, e hoje a Irani representa quase 17% da carteira do canal. Aí deixe o gostei no vídeo, se inscreva no canal e também seja membro para ter acesso a vários conteúdos educativos, como vídeos semanais, planilhas, Telegram e muito mais. E ainda tem aquele ponto, aqui é zero enrolação, se não gostar, você cancela em um clique. Fora isso, se você quiser migrar para o BTG, tem um contato do meu parceiro na descrição do vídeo e aproveitem que vocês conseguirão bons benefícios no BTG, inclusive o cartão Black do BTG. Então, pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.